Sempre é esquisito estar de volta aqui no Google Campus, né? Tem flashbacks positivos e negativos, né? Mas enfim. Para quem não me conhece, eu sou Marcel Leonardi, agora consultor no Pinheiro Neto desde setembro do ano passado. Passei os últimos quase 8 anos aí da vida no Google como diretor de políticas públicas. Trabalhei aí intensamente tanto na elaboração do Marco Civil da Internet quanto na própria Lei Geral de Proteção de Dados. Então dá para contar um pouquinho aí dos bastidores, por que a lei ficou como está. E para quem chegou agora e começou a se familiarizar com a lei, achou que ela é restritiva, um pouco dura, né? Vocês não fazem ideia como a primeira minuta era, né? Então só para deixar isso claro. Então, a ideia aqui é a gente bater um papo, eu e o Bruno, falar um pouquinho desse tema macro aí da sociedade de vigilância, né? Vamos ver como que vai ser. Com o Renato agora, ad hoc, né? Provocando aí a gente para o debate. Então, vamos dar início aí. Vamos lá, tá? Eu quero que fique que o Marcel tinha dito que ele vinha com a camisa do Slash, então ele não cumpriu a promessa, tá? Mas vamos lá. Nunca se sabe quem filma, né? Eu sei, então vamos lá. Eu queria começar já com uma bela provocação para o Marcel. Marcel, o que é que você acha da sociedade de vigilância? O que é? Explica um pouco para a galera e o que é que você acha dela. Essa ideia, né, de sociedade de vigilância parte da premissa de que a economia global passou a ser uma economia baseada em dados, né? Quer dizer, não importa qual é o ramo de atividade, todo mundo usa informação. E eu acho que tem um quê de exagero nessa expressão sociedade de vigilância, porque tudo depende de como esses dados são bem ou mal utilizados para a gente entender o que de fato a gente caracteriza como vigilância ou não. Se eu, por exemplo, navego online... Esse microfone está funcionando direito? Está ok? Se eu, por exemplo, navego online... clico de propósito, sem querer, num determinado anúncio de uma determinada marca. E esse anúncio, porque o remarketing é super bom, passa a me perseguir pelos próximos 3 séculos. Eu estou sendo vigiado necessariamente? Ou isso é só marketing muito bem feito? Uma vez eu ouvi de um publicitário a frase de que a boa publicidade não é que te faz ficar ciente de um produto ou de um serviço, é aquela que te incomoda e esse incômodo só passa a hora que você compra esse produto e esse serviço. Então, pode ser um certo exagero, mas acho que tem esse viés. E eu, particularmente, alguns poderão dizer enviesado por ter vindo do Google, né? Tenho muito menos preocupações e restrições com publicidade, criando nossos perfis, sabendo o que a gente gosta ou deixa de gostar, porque no limite ninguém é obrigado a comprar nada, né? No limite você pode rejeitar isso. Preocupa-me muito mais quando a gente está falando aí sim da criação de alguns perfis automatizados, às vezes até manuais, porque fala-se muito em inteligência artificial, mas ainda falta muita inteligência natural no país, né? Perfis que são ali automatizados em relação a situações que você tem uma negativa de crédito, uma negativa de tratamento, uma negativa de acesso às necessidades básicas da vida cotidiana, que isso sim me traz uma preocupação. Então, quando a gente extrapola esse conceito da sociedade de vigilância para a ideia de que, em alguns contextos, tudo que nós fazemos está sendo eventualmente monitorado, está sendo conhecido, e que isso pode ser utilizado para certos propósitos, alguns positivos, outros neutros, outros negativos, é que é aí que a gente encontra um pouco esse problema. Eu lembro dos meus tempos de Google, essa informação é pública, né? Uma determinada situação em que uma ordem judicial expedida pelo um juiz do Rio de Janeiro determinava o seguinte: tinha acontecido um crime em uma determinada rua e queria se achar quem seriam os cúmplices desse crime. E a ordem judicial veio: Google, num raio de 500 metros de onde aconteceu o crime, informe quem estava com o Android ligado, qual é a conta Google e quem são essas pessoas. E aí, o que me preocupa é o que deve assustar mais? O fato de uma empresa ser capaz de responder essa pergunta ou o fato de um juiz extrapolar os limites, fazer uma fishing expedition, como se diz nos Estados Unidos, simplesmente determinar, me ajuda a investigar tudo e todos, porque não tem outra saída. Então, acho que o contexto da sociedade de vigilância é um pouco esse. Sobre o que eu acho dela, eu diria o seguinte, do meu ponto de vista exclusivamente pessoal: me deem mais cupons, me inscrevam em mais cadastros, me ofereçam mais promoções. A hora que vocês disserem, vou usar a foto do seu filho que ele tirou no colégio sem permissão para fazer publicidade, eu vou ficar absolutamente pistola, né, como se diz online. Então, acho que esse é um ponto que cada um, em certa medida, vai dar qual é o limite da sua tolerância, do que aceita ou deixa de aceitar. Muitos vão dizer, não, eu de fato não quero que o meu perfil seja criado para publicidade comportamental. Isso é perfeitamente válido. O que a gente não pode ter é um sistema regulatório, agora que nós já temos, uma interpretação desse sistema
sistema regulatório que simplesmente aliene as nossas escolhas. Quer dizer, assim como pagar com dados é uma escolha válida, também poder restringir esse acesso a dados nas circunstâncias em que nos cabe, tem que nos ser dado também. E acho que a ideia da LGPD, do GDPR e de tantas outras normas é um pouco essa. Legal. Bruno, esse conceito de sociedade de vigilância ou capitalismo de vigilância, mais ou menos concebido pela professora Shoshana Zuboff, de Harvard, ele tem uma outra conotação. Ela até define que seria uma outra forma de capitalismo, não tanto a palavra vigilância em si, como está monitorando efetivamente a pessoa, se ela está cometendo algo ilícito ou algo correto. E você, a ideia de sociedade de vigilância, de capitalismo de vigilância, se puder explicar um pouco a diferença e a sua opinião sobre isso? Eu acho que até quando a gente estava formatando o título desse painel, a gente utilizou o termo sociedade de vigilância justamente para extrapolar essa ideia, que é muito mais do que além você monetizar dados, mas você utilizar dados para o bem público, por exemplo. Pensa hoje como que são formuladas políticas públicas. O Bolsa Família. Bolsa Família, você precisa, se você for beneficiário dele, você precisa conceder uma série de dados pessoais seus para, por exemplo, o governo saber se você é elegível ou não. Pensa, por exemplo, no bilhete único que você utiliza que tem um privilégio tarifário, se você é estudante ou se você é idoso. Você precisa conceder uma série de dados para formar esse perfil seu, para falar, tudo bem, essa pessoa tem que ter acesso a esse privilégio tarifário, ela vai pagar metade da passagem ou algo do tipo. Então, eu acho que o termo em si, ele é importante porque ele dá um novo salto para contextualizar e formar um pano de fundo do momento que a gente está vivendo hoje. A gente passa a encarar e ver como que são essas estruturas de poder que elas se operacionalizam sempre olhando por esses dados, esses rastros que são deixados por nós. E aí uma coisa muito legal da Shoshana Zuboff, tanto quanto da uma outra professora que chama Julie Cohen, é no sentido de dizer, olha, os dados por si só, eles não querem dizer nada. Os dados de comportamento por si só, eles não querem dizer nada. O que eu preciso é ter uma refinaria, pela qual aí sim eu vou conseguir estabelecer predições. Se o Bruno, por exemplo, ele vai ser um mal pagador daqui para frente, e aí eu vou ter que subir a taxa de juros dele, se ele está me pedindo crédito. Se o Bruno ele vai ser pego por aquela publicidade vai ser sedutora. Não adianta você mostrar uma camisa do Corinthians se o Bruno ele é palmeirense, não vai dar certo aquilo. E é por isso que a publicidade em ambientes digitais se tornou muito mais potente, porque eu anuncio de forma personalizada para quem é aquela pessoa, ao invés de eu anunciar num grande canal de televisão, onde eu não consigo ser certeiro. Tudo isso que eu estou falando para dizer o quê? A gente está olhando para esse cenário onde que praticamente as nossas informações pessoais elas são um avatar nosso. Você não é mais julgado pela sua cara, pelo seu rosto, mas pelo que os seus dados dizem a seu respeito. Em última análise, quando a gente está falando, então, portanto, de proteção de dados pessoais e regulação de dados pessoais, é uma verdadeira repactuação do nosso contrato social. Se a gente não estabelecer essas regras do jogo, a gente vai ser um passageiro de um trem desgovernado, como eu costumo brincar. Se a gente não controla os nossos dados, a gente não controla a nossa identidade. E é por isso que eu acho que é rico esse termo de sociedade de vigilância, para extrapolar essa narrativa, dizer, olha, isso é uma questão, em última análise, dos nossos próprios arranjos democráticos, da nossa própria sociedade em si. E é por isso que o termo sociedade de vigilância, dentro dessa lente de análise, faz completo sentido. O conceito de privacidade ele é individual, tá? E à medida que você vê as progressões da lei, e a gente começa há muito tempo uma noção coletiva da necessidade de se proteger os dados pessoais de alguma forma. E nós temos as diferentes gerações de regulações de proteção de dados, entre elas a Lei Geral Brasileira. Então, pegando um pouco aqui para o Marcel, pegando do que o Bruno falou. O Bruno falou, é necessário termos um controle sobre o que é feito com nossos dados. Só que muitas vezes, e a professora Zuboff fala o mesmo, esse controle não é possível porque simplesmente você não sabe o que é feito com seus dados. Você não sabe quem são os agentes que estão por trás em todo o ecossistema, seja de mídia programática, seja de outras formas. Como é que a gente compactualiza essa necessidade de controle do titular do dado, do usuário, do cidadão, com a impossibilidade de conhecimento e talvez a impossibilidade de ter controle?
Acho que a própria lei, todas as leis gerais de proteção de dados encontraram essa resposta no requisito de transparência. Acho que o que a LGPD, assim como a GDPR, mudam drasticamente, e pouca gente já se atentou para isso. Qual que sempre foi o padrão de mercado hoje em dia, né? Eu te apresento como empresa uma parede de texto, digo lá num quadradinho que você leu e consentiu. Claro que uma plateia distinta como essa certamente lê, né, termos de uso e política de privacidade antes de consentir. Tenho certeza que usam senhas diferentes para serviços diferentes também, não é? Mas abstraindo isso, o que acontece? O padrão sempre foi esse. Eu te mostro um monte de texto, você diz que concorda, sem ter lido, e a coisa prossegue. A lógica da transparência, que é adequada e aplicada à LGPD, ao GDPR, é qual? Eu te informo, como titular desses dados, o que vai ser feito com essas informações, mas eu não necessariamente necessito da sua permissão, do seu consentimento, no termo legal, para cada uma das hipóteses de tratamento. É aí que você vai começar a ver contratos do tipo: usuário, se antes eu te perguntava de A a Z se você consentia, agora eu faço o seguinte: para A, B e C, eu de fato preciso do seu consentimento. Concorda comigo? Sim, não, talvez. Para D, E e F, eu tenho uma obrigação legal regulatória que me obriga a reter esses dados. Para X, Y, Z, eu tenho um legítimo interesse em fazer uso dessas informações. Vamos pensar no combate à fraude, que é uma praga aí em todo o setor, principalmente no Brasil, por N motivos aí culturais, socioeconômicos, né? Se você fosse imaginar um cenário em que a necessidade de controle de dados por parte do titular inviabilizasse o combate à fraude, porque nenhum fraudador, obviamente, ia querer permitir o uso dos dados dele nesse sentido, é óbvio que o sistema seria prejudicial. Ele não poderia ser bolado para inviabilizar coisas que são legítimas. Daí que vem todo o conceito, toda a gênese lá da figura do legítimo interesse que tem na legislação. Agora, nada disso prescinde, inviabiliza, ou melhor, exige-se até na lei, que a tudo isso seja dado transparência. Não é à toa que, se vocês olharem para esses termos contratuais feitos na Europa, os bem redigidos, obviamente, você vai encontrar situações em que as empresas explicam quais são os dados que elas estão coletando, para quais finalidades e quais as bases legais de tratamento. Ou seja, mesmo que ela não precise te informar, que ela não precise que você consinta, ela tem a obrigação de informar. Só que esse é o aspecto jurídico. Isso é como a empresa, vamos dizer assim, cumpre a legislação. Como, Renato, dá de fato efetividade para esse controle, vai um pouco da própria situação pessoa a pessoa. Por exemplo, antes de começar essa palestra, eu estava buscando um sinal de Wi-Fi aqui e constatei que tem uma moça aqui na plateia cujo iPhone, eu vou fazer a gentileza de não citar o nome dela em voz alta, mas está transmitindo em Bluetooth exatamente qual que é o nome completo dela. Quer dizer, se eu abro aqui a minha rede Wi-Fi, eu tenho aqui o Wi-Fi de iPhone de fulana de tal. E esse acho que é um ponto interessante, porque também cabe a gente abraçar essa cultura. Todo mundo agora está checando o iPhone para ver quem é, né? Acho que cabe também a gente abraçar e entender essa cultura, né? Eu tenho um episódio, por exemplo, pessoal, que sempre me diverte, o Danilo Doneda, né, sempre faz graça comigo desse episódio, que em casa, né, sempre uma questão de ensinar os filhos, aquela coisa toda. Uma vez minha filha tinha 9 anos e quis instalar um game no celular, veio me pedir para colocar a senha, e aí pus a senha, né? Ela colocou lá o game, não deu 5 minutos, ela voltou e falou o seguinte: pai, não desinstalei, não foi. Mas o que aconteceu, filha? Deu algum problema? Não, na hora que eu instalar, apareceu uma tela dizendo que o joguinho ia ter acesso às minhas fotos, aos meus contatos, eu achei que era demais e desinstalei. E aí o Danilo retrucou que minha filha é a única pessoa no Brasil que lê termos e condições, né? Mas o ponto qual que é? Parte da nossa cultura também sempre foi essa, de um certo descaso, né? Tem aquele vídeo conhecido do pessoal do Internet Lab, né? Do pessoal na farmácia, e que mostra que a pessoa vai dando dado pessoal, o cara pergunta o nome do cachorro, o nome do melhor amigo, e a gente tem um pouco essa cultura. Então, acho que a legislação vai até um limite, e a pessoa querer ter controle, ou seja, a vontade de fato se importar com aquilo, e dentro de cada finalidade é o que vai fazer a diferença. E a transparência é um papel fundamental em relação a tudo isso. Legal, Marcel. Então, pegando um pouco do que o Marcel falou, pegando um pouco do que tem no livro do Bruno, tá? Então, as funções e limites do consentimento. Como é que fica isso, Bruno? Acho que o Marcel falou sobre o pop-up que aparece para a filha dele. Então, isso pode partir, talvez, de algumas configurações de privacy by design e privacy by default, consentimento granulado, imposições regulatórias nesse sentido. Só que o professor Herzog,
no seu Privacy Blueprint, ele fala justamente de como algumas tecnologias elas são desenhadas para aparentemente proteger a sua privacidade, como isso, só que às vezes elas são desenhadas para influenciar determinados comportamentos, até para violar práticas de privacidade. E aí você retira um pouco o controle, mesmo quando existe a aparência de controle. Como é que fica isso, Bruno? Quais seriam as funções e limites do consentimento nesse contexto? E como é que a gente poderia encarar, ou até mesmo lidar com esses desenhos, esses designs que, na verdade, eles visam não garantir a nossa privacidade? Começar com uma provocação aqui. Quem lê bula de remédio? Caramba, ou tem muita gente mentindo aqui. Mas vamos fazer um outro exercício. Imagina se você fosse na prateleira do supermercado e você ia escolher qual produto que você quer comprar, certo? E aí, basicamente, a sua decisão é o quê? Olha, qual que é o nível de calórico, né, de um determinado produto. Se você tivesse que ler uma bula, provavelmente você não ia dar conta. Você ia simplesmente jogar o produto dentro do seu carrinho e ia passar ele no caixa do supermercado. O que a gente fez para se tornar mais transparente? E aí eu acho que vale a pena a gente usar esses exemplos que já deram certo. Você tem uma tabela calórica. Ali eu não vou colocar um monte de informação Times New Roman 9 para você decidir se você vai levar o produto ou não. Então, esse debate de transparência, na história de defesa do consumidor, ele já foi bem maturado. O que a gente precisa pensar é agora como que tem novas tecnologias, para além da tabela nutricional, para além de contratos, que a gente consegue ser o mais transparente possível. Porque qual que foi a grande verdade? Jogaram essa ideia do consentimento no colo nosso de advogados e advogadas. E o que a gente gosta de fazer? A gente gosta de fazer um contratinho, a gente adora um contratinho. E a gente precisa pensar outras tecnologias para além do papel para tornar essas práticas mais transparentes. É por isso que agora você vê user designs pensando em como informar melhor, pensando em como deixar visível qual é o momento em que você está trocando esses dados e assim por diante. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de falar aqui é, não vamos matar o consentimento. Vamos pensar como que a gente consegue novas tecnologias para operacionalizar ele de uma melhor maneira. Agora, eu também não sou nenhum xiita do consentimento. A gente tem que estabelecer alguns limites, principalmente quando o que está em jogo é uma tutela coletiva de um direito social ou difuso, que vai muito além, por exemplo, do Bruno, ou do Marcel ou do Renato. Qual que é o melhor exemplo disso? O caso Cambridge Analytica. Vamos supor que todos os usuários eles tivessem dado seu consentimento de maneira expressa, inclusive, e tivessem acordado, tivesse um pop-up maluco que gritou na tela deles, olha, você está dando seu dado pessoal para propaganda política, para utilizar o seu perfil aqui e ver como que pessoas parecidas com o seu perfil também poderão ser atingidas ou algo do tipo. Seria ali uma decisão individual, minha, Bruno, do Marcel ou do Renato. Mas isso extrapolou para muito além daquilo. Extrapolou para a própria questão política de um determinado país ou de um bloco econômico e assim por diante. Então, existem determinadas situações onde que essa pegada individual de proteção de dados pessoais, ela não dá conta, porque tem muito mais coisa em jogo, como, por exemplo, um direito coletivo de outras pessoas. Acho que esse é o melhor exemplo para a gente começar a pensar proteção de dados pessoais como um bem comum, em última análise, que a gente tem que tutelar ele, tal como foi o direito ambiental, tal como foi a própria questão de produtos e serviços mais seguros. No final, pega, por exemplo, como que aconteceu na indústria automobilística. Não bastava eu, enquanto consumidor, adquirir um automóvel que fosse o mais seguro possível, que eu assinasse um contrato. Eu olhei para o outro lado, vi quem estava no chão da fábrica concebendo aqueles produtos e eu estipulei um monte de obrigações para eles. Olha, existe aqui uma meta de você tornar esse produto o mais seguro possível. Como que se deu na indústria automobilística? Primeiro surgiram ferragens ao redor do veículo, depois apareceram freios ABS, depois apareceram cintos de segurança, airbags, ou seja, vai para muito além de quais são os direitos e os deveres de todo esse ecossistema. Em última análise, é isso que se trata muito mais do que não somente uma decisão individual minha enquanto titular, enquanto cidadão, mas também de quais são os outros atores dessa rede e quais são os deveres que eles têm para, em última análise, a gente ter um desenvolvimento sustentável dessa grande economia movida a dados. Mas, Bruno, eu não sei se nós estamos falando da mesma coisa de ângulos diferentes, porque no que você acabou de comentar, por exemplo, claro que a proteção de dados tem um viés coletivo,
mas justamente esse mesmo argumento serve para justificar a necessidade de tratamento de dados em nome de um bem maior coletivo, sem, às vezes, o controle mais direto de um titular individualizado. Por exemplo, a gente tem todas essas iniciativas de diagnósticos médicos por inteligência artificial que comparam aí, literalmente, milhares, se não milhões de imagens de pacientes para tentar chegar num diagnóstico mais preciso. Ou até num exemplo mais banal, mais corriqueiro do dia a dia, sei lá, do setor financeiro, que para gerar modelos preditivos de combate à fraude, usam dados em escala maciça justamente para não individualizar e não criar falsos positivos. Eu poderia citar vários outros exemplos em que o uso de todos os dados pessoais no nível individual, mas agregados a uma coletividade, trazem esse benefício social justamente porque aquele indivíduo não pôde eliminar a possibilidade de tratamento, ou seja, ele não exerceu o controle. E como você vê compatibilizar isso? É por isso que, quando você pega qualquer lei de proteção de dados pessoais, uma das autorizações das bases pelas quais você pode tratar dados vai muito além do consentimento. Esses são exemplos claros onde que, se você tivesse que recorrer necessariamente a uma autorização individual de cada um dos titulares, você ia causar efeitos colaterais negativos para essa coletividade. Então, por exemplo, imagina se o poder público, o Ministério da Educação, ele tivesse que pedir o consentimento de todos os universitários para olhar para aqueles dados, tanto de universidades públicas ou privadas, para planejar qual que vai ser a atuação do Ministério da Educação para pensar programas de universidades, assim por diante. Não faz sentido. Nesse caso, você tem um bem coletivo maior, muito além do que o interesse individual. É por isso que, numa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, você vai ter uma base legal, uma autorização que diz: poder público, você pode utilizar esses dados para a formulação de políticas públicas, serviços públicos, e que você não recorre necessariamente ao consentimento. E aí vem o outro lado da moeda. Você tem que estabelecer regras de transparência, de controle social, para você justamente evitar abusos. E que é isso que eu estou me prendendo aqui. Esses direitos e deveres, eles são cruzados. Você tem que pensar também qual que é o poder que está do outro lado, para ele ser o mais responsável possível, ou, para usar um termo da moda, accountable possível no uso, no tratamento daqueles dados. E aí, transparência, privacy by design, começa a apresentar uma caixa de ferramentas que vai muito além do consentimento ou de uma autorização específica. Ainda assim, você talvez tenha um cenário em que a presunção aqui é de que você parte da premissa de que existiria um bem comum, já se sabe que o resultado seria um bem maior a ser alcançado. No entanto, isso lembra um pouco aquela lógica do princípio da precaução europeu, no sentido de que eu deixo você inovar dentro de limites pré-estabelecidos. Quando a gente sabe que a inovação, principalmente com Big Data, AI, Machine Learning, todas essas coisas, vem muito da ideia de que os cientistas de dados trabalham com informações sem ter necessariamente uma intenção maléfica, mas sem, obviamente, enxergar no futuro um benefício mais concreto. No entanto, talvez a gente parta desse problema, ou seja, como que eu asseguro esse tipo de inovação continuada quando eu não tenho garantia de um resultado positivo? Aí a gente ainda assim seria defensável que a busca desse resultado positivo justificaria, ou a gente tem que partir da premissa que o resultado positivo já estará presente invariavelmente? Porque aí você tem políticas públicas e até maneiras de interpretar a lei bastante diversas. E aí eu acho que eu tenho uma outra leitura do princípio da precaução, né? O princípio da precaução, ele tem várias, digamos assim, doutrinas sobre ele, diferentes leituras. Uma leitura é: olha, você não pode cruzar essa linha se você realmente não se precaveu ou olhou para todas as medidas para simplesmente imunizar todos os riscos. Mas tem uma outra leitura desse princípio da precaução, que é o seguinte: o princípio da precaução não significa necessariamente paralisia. Significa que você tem que tomar, sim, precauções organizacionais, mas para você mitigar os riscos. Nunca você vai conseguir imunizar por completo ou eliminar todos esses riscos. É por isso que, por exemplo, na tutela do direito ambiental, você tem esses relatórios de impacto, que você presta as contas, você tem que tornar eles públicos, mas você nunca vai encontrar uma metodologia que descreva por completo a eliminação do risco. Você trabalha muito com a ideia de um risco tolerável, aquilo que é aceitável. Então, o princípio da precaução, em última análise, eu acho que ele dialoga com inovação dentro dessa chave de leitura. Não significa paralisia, significa a adoção de medidas precaucionárias, pelas quais você me relata o quão responsável você é isso, você me diz quais são as medidas para mitigar esses riscos, e assim você caminha para frente.
Eu entendo. É que me preocupa muito saber se a autoridade de proteção de dados e as demais autoridades envolvidas nisso, com que vai haver esse diálogo, né, a Senacom, Bacen, etc., vão olhar para isso com a mesma visão ponderada que você tem aqui. Assim, a gente lembra que algumas das grandes descobertas científicas da humanidade aconteceram por acaso, né? Quer dizer, desde penicilina até vários outros cenários em que não existia necessariamente uma grande cautela sendo tomada, eram outros tempos, é verdade, mas é exatamente aí que me preocupa. Quer dizer, quem diz o que é aceitável, o famoso quem vigia os vigias, né? Mas como eu só estou te atacando um pouquinho aqui, para o pessoal curtir esse sparring, né? Pode me devolver o que você quiser, ou o Renato à vontade aqui. Deixa eu atacar o Marcel aqui, então. Você falou de regulador europeu, e citando novamente a professora Zuboff, em Capitalismo e Vigilância, ela fala que essas empresas, ao se utilizarem do substrato de dados pessoais para desenhar os seus modelos de negócio, elas ficaram tão grandes que, basicamente, elas estão em todos os aspectos da nossa vida. E realmente estão. E isso, levado a alguns reguladores europeus, existe hoje, nos antitruste, até uma tentativa de dividir algumas dessas empresas para que elas tenham menos influência na vida das pessoas. Então, a decisão paradigma que o regulador concorrencial alemão se valeu das leis de proteção de dados, dizendo que você pode também se utilizar de questões de proteção de dados para melhorar o aspecto competitivo. Onde é que eu quero chegar? Qual é o papel efetivo do regulador e até onde ele tem que ir em tentar, de alguma forma, deliberar, moldar, influenciar o que as empresas podem ou não fazer com nossos dados? Acho que a grande questão do regulador é quando ele tem ou não a humildade de reconhecer erros, né? O FTC, por exemplo, insistiu que era necessário fazer auditoria de algoritmos. E tem um caso famoso em que eles se debruçaram sobre um determinado algoritmo, sobre score de crédito, que aparentemente seria prejudicial, seria preconceituoso, só que eles levaram 4 anos para analisar um único algoritmo. E toda aquela discussão, se ele deve ser aberto, como é que você vai fazer, etc. E aí chegou-se à conclusão, então, que aquela abordagem era errada, porque o que realmente interessava não era analisar a fórmula em si, mas sim o que entra e o que sai, ou seja, os resultados de uma maneira geral. Então, acho que o primeiro ponto é o regulador também estar aberto a tentar de tudo, olhar para certas abordagens regulatórias, mas com a preocupação também de falar, poxa, aqui isso não deu certo, vamos mudar esse entendimento, vamos ir por outro caminho. E isso, às vezes, é muito difícil, né? A gente sabe, quem tem experiência no contencioso, no judiciário, sabe que, às vezes, certas decisões são tomadas e viram precedente, às vezes não estavam na premissa correta, mas até você conseguir reverter aquilo é muito difícil. Então, acho que tem essa primeira preocupação. Uma segunda preocupação, que volta um pouco ao aspecto cultural de cada indivíduo, né? Temia-se tanto, né? E essa teoria do professor Solov, né? Ele falava muito que temia-se tanto de que a sociedade ia virar um grande Big Brother, né? Até quem se referencia a estudos de privacidade, cita lá o livro maravilhoso do Orwell, 1984, aquela coisa toda, quando, na verdade, não foi isso que aconteceu. Pelo menos nas nações democráticas, nós não temos a figura de um grande Estado, que é o grande irmão nos vigiando. Nós temos uma sequência de pequenos irmãos do mundo corporativo que nós voluntariamente entregamos essas informações em nome da conveniência. Todo mundo sabe disso, né? Basta olhar para os modelos de negócio que existem hoje, né? A maioria dos modelos de negócio que se basearam na preguiça humana tiveram um resultado absurdo, né? Quer dizer, eu aperto um botão e aparece gente do meu restaurante favorito entregando comida na minha casa. Eu aperto outro botão e chamo um estranho literal dentro de um carro. Eu passei a infância ouvindo, não entra no carro de estranho. Hoje você chama um app para entrar num carro de estranho para ele te levar para algum lugar, né? Então, quer dizer, você tem vários cenários em que essa visão. E o Solov comenta isso, né? Que a gente, em vez de ter o 1984, a gente tem o Brave New World, do Aldous Huxley, né? Quem nunca leu esse livro, ele é absolutamente sensacional, uma sociedade futura que alcançou tal grau de hedonismo, né? Essa busca constante do prazer, que as pessoas vivem drogadas na soma, né? Porque não precisam fazer mais nada, soma é a droga lá do livro, né? Então, acho que esse que é um ponto interessante, o quanto que esse predomínio, essa preponderância das plataformas digitais, não é também a culpa individual de cada um de nós que, em nome da conveniência, usamos essas soluções. Claro que aí você vai olhar para práticas anticompetitivas, no sentido, em que medida que essas ferramentas geram um efeito de lock-in. Então, quer dizer, eu não uso uma solução concorrente porque ela não é tão conveniente, ela não é tão barata, não é gratuita, ou ela é isso e aquilo. Mas acho que tem que encontrar esse meio termo. E só para concluir, acho que a visão específica, que acho que ficou bem claro
nessas decisões europeias tem sido cada vez menos entender que é um fator concorrencial a quantidade de informação, mas sim a inteligência que uma empresa é capaz de extrair com a informação. Como o Bruno colocou, o dado em si, o raw data, o puro, ele não é tão útil quanto as pessoas imaginam, né? Agora, a capacidade, em todos os sentidos, técnica, computacional, estrutural, de extrair insights, de extrair inteligência, esse sim é o grande diferencial competitivo. Mas aí gera a pergunta, mas e aí, uma empresa que se estruturou a tal ponto de ter essas vantagens competitivas necessariamente violou alguma norma concorrencial? E aí que entra esses debates todos, né? Legal. Bruno, pegando um pouco do que o Marcel falou, a gente está no momento decidindo a medida provisória 869, nós vamos ter uma série de audiências públicas e também está sendo discutido a própria autoridade e a própria composição da autoridade. Na sua opinião, pegando um pouco esse contexto concorrencial de direito à privacidade como direito coletivo, proteção de dados, qual será o principal desafio e a principal função da autoridade brasileira quando ela for estabelecida? Eu sempre costumo dizer que o regulador ele não serve só para dar porrada, né? Ou seja, ir lá e multar, falar você foi um mau menino, uma mau menina e eu vou aqui te colocar uma sanção. Ele deve fazer isso quando há violações relacionadas às normas, à própria lei de proteção de dados pessoais, mas a gente tem que encarar ele também muito mais como um ator indutor de uma política nacional de proteção de dados pessoais. Por exemplo, uma das questões principais vai ser como que esse órgão regulador ele vai estabelecer conversas orientadoras para dizer, olha, vai por esse caminho, não vai por esse, para prevenir a ocorrência de danos ao invés de você ficar corrigindo, sempre trabalhando na ótica de repressão. Um outro exemplo que eu gosto de utilizar é como que essa autoridade de proteção de dados pessoais vai conversar com o restante da administração pública. Se, por exemplo, hoje a gente tem o BNDES financiando várias startups para um plano nacional de internet das coisas, como que o próprio BNDES ele pode estabelecer critérios e aí conversando com essa própria autoridade para falar, olha, você só é elegível a essa taxa de juros baixíssima se você me apresenta um plano de privacy by design. Ou seja, você premiar também bons comportamentos, você atuar numa lógica premial. Vou utilizar aqui um outro exemplo. Quem que é o grande contratador ou o grande consumidor de tecnologias hoje em dia? O próprio Estado. Como que licitações vão colocar como critérios diferenciais questões de privacy by design ou entre outras coisas. Então, acho que a gente tem que olhar mais para essa agenda de uma política pública, né? E aí, quem vai compor essa autoridade, isso é um elemento chave que hoje a gente tem que discutir e ter realmente um controle social. Pessoas que sejam capacitadas tecnicamente para estar à frente dessa autoridade e que, no final, a gente possa utilizar essa questão de proteção de dados pessoais como uma janela de oportunidade para o Brasil se tornar empreendedor e um ator protagonista nessa área. E a atuação dessa autoridade de proteção de dados pessoais é um elemento chave nisso tudo. Um outro exemplo, só para engajar, uma das questões que se mais discute é quando essa autoridade ela aplicar multas, aonde que vai parar esse dinheiro, como que vai ser utilizado esse dinheiro. Muitos falam, olha, ela não pode se autofinanciar com essas multas. Pensa que legal se essa autoridade ela criasse um fundo com esse dinheiro dessas multas, onde que você pudesse financiar projetos de pesquisas de universidades pensando privacidade e proteção de dados pessoais. Olha a sinergia que você cria, juntando academia, poder público e até empreendedores que falam, olha, eu quero acessar esse fundo porque eu estou aqui desenvolvendo uma tecnologia que é amigável para a privacidade, não só explora eventualmente dados. Obrigada pela gentileza do evento maravilhoso, enfim, em primeiro lugar, e pelo tempo e energia que vocês estão dedicando. Eu queria um pouquinho de consideração sobre nuances culturais, que vocês acharem que vale pontuar. Eu sei que todos já tiveram experiência com um pouco de Estados Unidos da América do Norte, enfim, Europa e Brasil, para não falar sobre outras, mas um pouco o que vocês acham que seria relevante, até para pautar um pouco o que pode acontecer, o que tem acontecido. Questões culturais, eu acho que é o ânimo de várias empresas, inclusive multinacionais, no sentido de, às vezes a gente que vem dessa área mais acadêmica, estuda os temas, fala, porque na Europa isso, nos Estados Unidos aquilo, e principalmente quando a gente fala na Europa isso,
isso, não dá para esquecer que são 28 autoridades de proteção de dados diferentes, com países cuja cultura é absolutamente diferente, né? Se você vai à Finlândia, o pessoal tem tradição de fazer sauna nu, e isso é absolutamente normal. Tenta reproduzir isso na Itália, que o resultado não vai ser exatamente o mesmo, né? Quer dizer, e vice-versa. O italiano é um povo maravilhoso, alegre, divertido, extremamente barulhento. Na Escandinávia, como uma maneira geral, as pessoas são tímidas, caladas, não falam entre si. Então, esse aspecto cultural, a própria ideia do GDPR se aplicar para a Europa como um todo, não é à toa que você tem as autoridades país a país com interpretações e nuances. E a gente está num país cuja cultura sempre foi tradicionalmente de gostar um pouco de se exibir, né? A gente vai no estádio de futebol e manda lá a faixa Filma Nós Galvão, né? A gente vai em outros lugares e hoje todo mundo usa rede social, gente comendo comida fria para tirar a foto perfeita para botar no Insta. Então, são coisas que acho que a autoridade tem que levar em consideração, porque senão a gente já trouxe uma lei europeia que talvez tenha um viés de cultura europeia, mas que tem que ser aplicada para a realidade brasileira. Não estou dizendo com isso que vai liberar geral, que a lei não vai pegar, não é nada disso. Mas só que acho que tem uma expectativa de que a interpretação seja razoável nesse aspecto e tanta coisa está em cima, como o Bruno falou, da autoridade ser razoável, né? Eu mantenho meu otimismo, ainda que o Congresso ontem tenha dado aquela amostra, né, tchutchuca, tigrão, né, umas coisas que só lamentando profundamente, né? Não me dá nenhuma saudade dos meus tempos, mas enfim. Olá, boa tarde, pessoal. Parabéns pelo evento, um grande sucesso, e a gente já viu pelo esse debate inicial o quanto que as discussões vão ser interessantes. Vou aproveitar o Marcel aqui. Marcel já é um grande amigo, né, de longa data. Marcel, eu queria que você examinasse um pouco a questão das bases legais previstas na LGPD. A gente sabe que a LGPD ela tem um rol de 10 possíveis bases legais, alguns únicos no mundo, como, por exemplo, a questão da proteção do crédito. Não sei se existe em outra legislação. Então, eu queria saber como que você acha, e sabendo que você participou ativamente dessas negociações no Congresso, como você acha que ficou o resultado final, tendo em vista a queda de braço que existiu entre os diversos atores, especialmente considerando, aí, no caso da proteção de crédito, os grandes bancos. Então, eu queria que você examinasse um pouquinho isso e desse um bastidor para a gente, e qual a sua opinião de como isso ficou regulado. Obrigado. Acho que, assim, bem sinteticamente, tem várias bases legais. O que se viu foi um amadurecimento muito grande do governo. Eu te diria que, durante quase um ano, tinha uma resistência brutal à inclusão, por exemplo, do legítimo interesse como base legal de tratamento. Se imaginava que seria uma carta em branco para as empresas. Precisou de muito diálogo, até com os pares europeus, para o governo brasileiro perceber que não é assim que funciona, tem critérios de ponderação, etc., etc. E como o Brasil, tradicionalmente, é um setor, é um país que atividades de crédito sempre tiveram muita força, basta ver o Código de Defesa do Consumidor, os primeiros dispositivos sobre abertura de ficha, cadastro, toda a questão dos birôs. Houve, sim, uma pressão muito grande dos birôs para entender que como é que esse negócio pode ser mantido. E aí se encontrou essa saída de dizer que seria uma base legal autônoma a proteção do crédito, quando, em verdade, no direito europeu, isso é muito mais visto como algo relacionado, normalmente, ao interesse legítimo, às vezes em execução de contratos, certas situações específicas, mas, de fato, não seria uma base legal autônoma. Eu acho que o resultado final funcionou bem, desde que haja uma interpretação razoável do que significa proteção ao crédito, ou seja, qualquer coisa relacionada ao crédito se enquadra nisso? Talvez não, talvez tenha que ter uma relação creditícia prévia para justificar o uso dessa base legal, mas é realmente como a autoridade eventualmente vai funcionar. Em 2014, acho que teve o caso do González contra a Espanha, se falou do direito ao esquecimento. E depois, vários especialistas da área digital falaram que era impraticável você exercer esse direito ao esquecimento na internet. Qual a opinião de vocês quanto a esse direito, se ele é praticável ou não dentro da sociedade, como a lei de proteção de dados pode afetar esse direito? Ele tem uma tríade de interpretações, e, bem sinteticamente, qual que é a confusão conceitual que é feita. Você tem o direito ao esquecimento no viés não poder falar de fatos verdadeiros do passado no presente, porque isso causa um dano. É isso que está sendo avaliado pelo Supremo no caso da chacina da Candelária, no caso do assassinato da atriz cujo nome eu esqueci, etc., etc. Como que é? Não, Aida Cury, obrigado. Não é atriz, enfim, eu confundi uma coisa com outra. Com a da Aida Cury.
isso está sendo debatido lá. Outro viés do direito ao esquecimento que está previsto no GDPR já é a figura de poder eliminar informações pessoais no sentido de que eu não quero que elas sejam encontradas. E isso não necessariamente tem a ver com a desindexação, que é o terceiro elemento, que é poder solicitar os mecanismos de busca que informações verdadeiras a seu respeito não sejam encontradas na busca quando o seu nome específico é pesquisado. Então, você tem esse contexto específico que se divide nessas três figuras. E acaba tendo uma confusão conceitual entre elas. Como que a lei ajuda nisso? A lei ela fala, de modo geral, em encerrar o tratamento. Quando você encerra o tratamento de dados, quando não tem uma justificativa para o tratamento, você teria que eliminar as informações. Só que, por outro lado, vai ter uma série de atividades que necessitam de tratamento contínuo de dados pessoais. Quando a lei, por exemplo, fala o seguinte: concluída a finalidade, os dados têm que ser eliminados. Quando que você conclui o combate à fraude? Teoricamente, nunca, né? Quer dizer, você pode até dizer, bom, mas eu tenho que traçar uma linha a partir de quando, 5 anos, 10 anos de transações, isso não me ajuda mais nos modelos que eu crio a respeito disso. Então, acho que vai ter muita nuance aí, e aí eu concordo integralmente com o Bruno, tanta coisa está em cima de a gente ter uma autoridade razoável, no sentido amplo, no sentido não só de, vamos dizer assim, aplicar a lei, mas de estar aberta a entender cada peculiaridade de mercado, sem necessariamente ceder, não estou dizendo, aqui o coitadinho desse setor, coitadinho daquele setor, eu vi isso no debate legislativo. Não, a lei está aí, não é que ela chama lei geral, se aplica para todos. Mas acho que a grande preocupação é essa, quer dizer, a autoridade também vai ter esse viés, porque se não tiver, se for uma autoridade extremamente concentrada no que for, extremamente permissiva, extremamente restritiva, você vai ver a judicialização das decisões dessa autoridade. E aí a gente perde completamente o rumo. Imagina ter que debater no judiciário inteiro o que é legítimo interesse, o que é bases legais de tratamento, quando que essa nuance se aplica ou não. Não é à toa que a ideia de um modelo de autoridade é tão importante. Bruno? Eu acho que essa pergunta do aspecto cultural é legal de explorar porque ela demarca muito a diferença entre direito à privacidade e proteção de dados pessoais. De fato, a sua exibição em lugares públicos ou aquilo que você enxerga como aquela informação ou aquela coisa que você quer guardar no seu caderninho, no seu diário, entre outras coisas, é muito uma coisa bem própria do direito à privacidade que você sempre trabalha dentro de duas esferas, né? O que é público e o que é privado. E aí o aspecto cultural ele vem pesado nisso tudo. Pega, por exemplo, uma pessoa japonesa que é rotuladamente uma pessoa tímida, ou pelo menos é assim que a gente enxerga, é a cultura tímida, né, como alguns livros vão colocar. Só que quando a gente traz o debate para a proteção de dados pessoais, a gente tenta, de certa forma, tirar um pouco essas nuances e trabalhar mais de um aspecto objetivo. Olha, o que importa são dados pessoais seus, pouco importa se esses dados estão guardados a 7 chaves, ou se esses guardas estão indexados na rede, ou eles estão publicizados em algum lugar. O que me interessa é dentro de quais regras eles podem ser tratados. Quais são as regras do jogo? E aí, proteção de dado pessoal vai trabalhar muito além da lógica do público e privado. Importa se é um dado relacionado a você ou um grupo de pessoas ou algo do tipo. Quais são as garantias que você tem com relação àqueles dados e como que eles não vão se voltar contra você? Acho que esse aspecto é importante. E depois a gente vai pensar como que vai haver uma cultura de proteção de dados pessoais, né? Acho que esse aspecto é importante. Voltando para a questão de direito ao esquecimento, uma questão que é sempre legal de colocar é essa imprecisão conceitual, como o Marcelo colocou. Esquecimento é muito mais o efeito que você pretende atingir do que em si aquilo que você está buscando num primeiro momento. O que você está buscando no primeiro momento é dificultar o acesso àquela informação. É isso que você vai pedir para o buscador ele não retornar Bruno Ricardo Bione, uma informação atrelada à minha pessoa. Então, acho que se a gente traz um pouquinho mais de precisão terminológica, facilita um pouco as coisas. E trabalhar com a própria repercussão que isso aconteceu. Muitas das vezes, a melhor saída não é nem judicializar ou nem ir para o Poder Judiciário, porque, na verdade, o Costerra ele é o cara mais lembrado hoje no mundo. Né? Justamente porque ele procurou o Poder Judiciário, ele se tornou o case que é mais citado no mundo para expressar direito ao esquecimento. Então, tem que pensar fora da caixinha mesmo. Será que era a melhor estratégia ir para o Poder Judiciário e tentar remover aquela informação, subir até o último grau para pedir aquela tutela, entre outras coisas? E, por último, a questão de bases legais essa é a grande bola, a pergunta de $1 milhão. Como que a gente vai aplicar a jabuticaba brasileira, que é proteção ao crédito, que você não encontra em nenhuma outra lei de proteção de dados ao redor do mundo? Não existe essa base legal. E uma outra coisa é, por exemplo, o legítimo interesse. Como que a gente vai interpretar legítimo interesse? E aí a gente já sabe um pouco das cenas do próximo capítulo.
Pensa no como que a gente utilizou esses conceitos equívocos, abertos, para se tornarem completamente elásticos e imprevisíveis. Pensa aqui dignidade da pessoa humana, como que já foram utilizados pelos nossos tribunais. Pensa aqui boa-fé, que bate em Chico e em Francisco. E é por isso que eu volto e concordo com o Marcel. Se a gente conseguir, no âmbito da tutela administrativa de autoridade, pacificar esses conflitos, a gente evita justamente esse movimento de judicialização e que aí você vai ter decisões apontando para A e para Z. E aí depois isso ainda vai demorar mais um tempo até chegar nas últimas instâncias do Poder Judiciário para uniformizar. Então, de novo, o principal aspecto agora que está em jogo é a composição e a estruturação dessa autoridade. Senão a gente vai ver o que aconteceu com outras agências reguladoras, em que a gente teve um movimento de judicialização e foi ruim para o cidadão e para o próprio setor regulado. Só trouxe mais insegurança. Tá bom, é isso aí, pessoal. Marcel, Bruno, muito obrigado, pessoal. Salva de palmas aqui, pessoal.